Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com nosso amigo Luiz Edmundo, engenheiro mecânico, Marco Antônio Barbosa, engenheiro mecânico, e eu, Luiz Barata, engenheiro mecânico. Nós estudamos, né? Nós três. Estudamos, eu acho que é a engenharia mais completa. É. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Luiz Edmundo, como é que você surge na engenharia? Quem é Luiz Edmundo? Não, a engenharia sempre me atraiu muito porque eu tive um antepassado, que era o engenheiro Luiz Odebrando Horta Barbosa. Era uma figura excepcional. Ele, inclusive, foi o primeiro diretor do escritório técnico da universidade, quer dizer, que não só juntou as ilhas que formaram a ilha hoje aí do Fundão, como ele iniciou e foi diretor durante anos. Eu me lembro quando eu era garoto, ele me levava pela mão até para ver as obras. A primeira obra que ficou pronta foi o Instituto de Puericultura, que é perto ali de Hospital hoje em dia. Depois que foi. Depois que foram todas aterradas, eram 13 ilhas, né? Eram diversas ilhas, pois é, uma das ilhas era a Ilha do Fundão. E uma outra ilha, uma coisa curiosa, era a Ilha da Sapucaia, que é para onde ia o lixo do Rio de Janeiro. Inclusive, às vezes, tinha muita gente que falava, em vez de falar lixão, falava lá na Sapucaia. Era a Ilha da Sapucaia. Então, a admiração que eu tinha meu tio era muito grande e talvez um pendor natural. Ele era engenheiro, teu tio? Engenheiro, exatamente. Engenheiro do governo federal. E outra coisa também é o seguinte, foi uma fase do Brasil que eu vivi como jovem e a industrialização estava tomando conta, né? Há muitas fábricas e muita novidade, as fábricas de automóveis. E isso acabou me levando para a engenharia mecânica, porque eu gostava de mecânica. Eu tinha uma bicicletazinha a motor, por exemplo, que eu montava e desmontava. Era um modelo, aquela época também era um modelo. Sim. Que você também mexia muito com mecânica. Então, realmente... você gostava daquela do aviãozinho? Era o modelismo? Eu nunca pensei em outra coisa do que ser engenheiro. Você estudava onde? E se formou quando? Você estudava onde? Não, no ginásio, para científico, aquelas coisas? Eu fiz meu curso, tanto primário quanto na secundário. época, o secundário. Nível médio hoje? Né? Nível médio. Foi no Colégio Batista. Ah, na Tijuca? Na Tijuca, na José Gino. José Gino. Eu morava exatamente do lado. Então, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, não ser evangélico, mas eu fiquei lá até fazer 18 anos, né? Aí fez vestibular. Aí fiz vestibular e acabei indo para a UERJ. Foi para a UERJ. E o que aconteceu é o seguinte, quer dizer, vocês representaram como engenheiro mecânico. Eu comecei a trabalhar como engenheiro mecânico, eu fui estagiário da Selma. Eu lembro dessa história, mas continua. E além da Selma, eu fui convidado a entrar para, na época era DLU, Departamento de Limpeza Urbana. E nesse DLU estavam inaugurando e começando a colocar para funcionar as usinas de lixo. Tinham 3 usinas no Rio de Janeiro. Irajá, Bangu e Paquetá. Desculpa, Luiz, que ano é esse? 60? Era 80. Foi 13 de maio de 86, eu acho. Né? O dia que eu entrei. Aí você foi para o DLU, Departamento de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro. Para fazer funcionar as usinas. Estavam recém-construídas. Você não tinha nada a ver com lixo ainda no momento. Não, era uma coisa que E nem tinha a ver com lixo, tinha a ver com botar para funcionar. Era o esteira rolante, era ponte rolante, era uma quantidade grande de motores, moinhos, etc. Não, mas a sua formação é mecânica, não é? Pois é, era mecânico. Mas eu fui trabalhar porque sou mecânico na usina de tratamento de lixo. Mas não como sanitarista, mas sim como... Sanitarista depois. Mas sim como mecânico. Porque no fim fazer manutenção dessas máquinas, implantar e fazer manutenção. Isso, porque no fim do governo Lacerda, ele teve essa ideia de fazer usinas aqui no Rio para resolver o problema do lixo. Imagina como... E já era um problema. O problema antigo exatamente porque o lixo ia todo ali pro Caju, pô. Entendeu? Sim. Originalmente ia para a Ilha da Sapucaia. Mas como a Ilha da Sapucaia ficava um pouquinho longe, eles começaram a jogar na orla mesmo. Aí foi um desastre. Aí no Caju, onde é o cemitério hoje?
Ali por ali, né? Mais Mais pra era trás. perto ali, tinha uns estaleiros, tinha as Mais pra cavagimas, trás. e chegava ao ponto de tanto lixo que o fundo, entendeu? Ficava assoreado e o navio, depois de pronto, não saía, Caramba. entendeu? Então, nessa época já Hum. se pensava nessa questão Essa da dúvida. se fazer a industrialização do lixo, Eu famosa. me lembro que você passava na Avenida Brasil, tinha aquela fumaça que aí o lixo pegava fogo, porque Dia e tinha o noite. metano, né? Dia e noite, E aí era pegava fogo fumaça. de noite, aquela fumaça, lixo pra cá, aquela É isso fumaça. mesmo. Aí parecia coisa de mágico, né? Mas diga, Mas filho, aí aí você tá na DLU. eu fui para o DLU para começar a mexer com esse assunto das usinas. A usina de Bangu começou a funcionar e preparar a de Irajá, porque Irajá a gente conseguiu um dinheiro naquela época do Banco do Brasil para fazer modernização. Como a gente viu algumas coisas que não deram certo lá em Bangu, a gente resolveu fazer também em Irajá essas modificações. Paquetá também tinha uma pequena usina, mas era só incineração, porque existe, como existe até hoje, a dificuldade de você tirar o lixo de Paquetá, né? Sim. Não dá, não tem espaço lá para você fazer um aterro sanitário, por exemplo. Então, ele sai de lá de barcaça. Então, Até hoje, né? até hoje. Então, a ideia era fazer uma usina, mas é muito precária, e usando óleo diesel, que saía caríssimo, né, para você secar o lixo e começar com a Mas aí tu tá na combustão. mecânica, aí, tu tá na mecânica. Bem, aí começa a botar o lixo lá, lixo para cá, lixo para lá, lixo para cá. E eu comecei a gostar do assunto, Do até assunto. porque na época não existia quase ninguém Ninguém que se interessado. interessasse por essa questão de ecologia. Essa palavra ninguém conhecia. Não tinha. E aí foi para Conlurb o Gastão Sanger. Gastão Sanger. E era um sujeito muito dinâmico, Eu não cara conheci, muito- não, mas não de amizade, não, mas conheci de o nome. auditório da CERJ tem um nome Olha, dele. você é, Gastão. E ele realmente ele queria elevar a Conlurb a um nível técnico muito superior. Mas aí não era Colume ao que ela ainda, era tinha. DLU, né? Não, era DLU, DLU. que aí virou Celurb, quando Celurb? houve a fusão. Ah, quando do Estado do Rio com o Estado da Companhia Manaus. Estadual de Limpeza Urbana. E essa Celurb, inclusive, começou a cobrar taxa do lixo, que deu uma confusão danada e acabaram desistindo. Mas aí eu comecei a me interessar pelo assunto, recebi um convite para me especializar nessa questão de resíduos. Aonde, Luiz? Foi em São Paulo, São Paulo. na USP. Na USP. E desse encontro e dessa especialização que eu fiz na USP, acabei convidado a fazer mestrado nos Estados Unidos. Quem era na USP? Azevedo Neto, esse pessoal? No meu caso, era o Walter. Lembra de alguém? Era o Walter. Bom, agora esqueci. Não Mas importa. Azevedo Neto, Também. certamente, Certamente estava no curso lá. também. Aí você Walter Ingrácia de Oliveira, Walter lembrei. Ingrácia. Era ele que comandava essa área lá de resíduos. Mas aí eu fui convidado a fazer uma bolsa nos Estados Unidos, De mestrado? de mestrado. Mestrado. E aí essa bolsa de mestrado já estava me direcionando a essa questão ambiental. Porque não era exclusivamente sobre resíduos, sobre lixo, Sim. mas é sobre questão ambiental que estava começando naquela época. É mais Já ampla, tinha né? o IES, né, Instituto de Engenharia Sanitária, e não era ainda FEMA, ainda era na Fonseca Teles, né? E aí eu comecei a gostar muito dessa área, Você ficou lá um ano lá nos Estados Unidos. e eu fiz 1 ano e meio, mais ou Um ano e menos. É. Aí terminou o mestrado, voltou. Aí fiz o mestrado e voltei. Foi para onde? Aí eu voltei, e isso acontecia muito, era o seguinte, são as pessoas que vão estudar no exterior e ficam lá, ou então, quando volta, de certa forma não são aproveitadas. É. Talvez, Ou só não sei. desvirtua, sai para um outro caminho. Talvez seja inveja, porque É. o cara foi para lá, ou porque... Naquela época tinha isso muito, Tem. né? Vaidade, inveja, Vaidade, isso era tal. forte. Tomou Mas eu uma fiquei consultoria. Foi encostado. Fiquei meio encostado durante uns 6 ou 7 meses, até que eu tive outro convite para fazer uma pós-graduação na Universidade do Texas. A primeira foi Austin. aonde? A primeira foi aqui A para primeira cidade. foi em West Virginia, Virgínia, que é a cidade chamada Morgantown. Morgan. Tal. E a segunda agora. E junto com a minha... Quer dizer, e na verdade, não fui só eu, não. Foi também o Álvaro Cantanhede. A volta cantar. E foi, não sei se vocês conheceram, o Fernando Paraguaçu. Lembro, eu lembro. Sempre ele não. numa sequência.
Então, Foram eu os três acabei pro indo- Texas. Não, mas para Aí qual fui pro curso? Texas. De meio ambiente também? Aí no Texas, eu fui. Quando eu voltei para o Rio, eu fiquei meio de desvio aqui, me chamaram para participar do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Imagina. Dos primeiros. Era o dos Vitor pais, Monteiro Barbosa Vitor Coelho. Monteiro, falecido tem uns 3, Esse, 4 ele me anos. chamou. Era um sujeito sensacional também. Grande violeiro. Grande violeiro, Tocava piano. Tocava piano. Era um cara sensacional. E o Vitor me chamou para fazer esse trabalho. Ainda era ali na cidade de Botafogo. A gente fazia junto com a Marinha. A Marinha do Era Brasil. na praia, era na praia. Na Era praia de junto- Botafogo. Junto de onde é aquela Aquela piscina do Botafogo a ali. piscina e o fogo no chão, né? Fogo no chão. Era uma coisa pequena, era basicamente um laboratório para coletar amostras e começar a analisar a evolução do que estava acontecendo com relação à poluição, especialmente das praias, né? E do interior da Bahia. Aí, como eu comecei a me envolver com esse negócio de poluição em baías e estuários, aí tinha um programa especial na Universidade do Texas sobre esse assunto. E aí eu fui para lá. Aí já era Fiquei- doutorado ou não? Aí, Não, Era mestrado aí também. eles consideravam aquilo, eles chamam visiting scholar, é um professor visitante. É. Aí fui ser professor visitante lá. Ah, legal. Quando eu Ótimo. voltei, Jordão, que faz anos Jordão, hoje, inclusive, faz Tá anos vivo hoje. até. Faz anos hoje? é. Que maravilha, professor Jordão. Me Grande, muitos chamou. livros. Aprendeu muito com ele. Foi, me chamou para ser professor lá na Fundão. Porque eu já tinha, naquela época, Ele estava tava- procurando muito os engenheiros que tinham títulos, que antes não era obrigatório. Ao Sim. contrário, em geral, os professores De matemática. Não, mas eram na engenharia, especialistas, né? eram especialistas É. que davam aula. Hoje não, hoje É é obrigatoriamente Mas depois engenheiro. começaram a obrigar que tivesse que ter mestrado, doutorado. doutorado. Como no caso eu Tinha quase tudo isso. tinha mestrado e meio caminho para doutorado, aí eu acabei indo lá para o Fundão. Deu aula um tempão lá. É aula há 35 anos. até me 35? aposentar, é. Eu escolhi de ficar lá com a menor carga horária possível. Mas aí tu foi porque lá formar o curso de engenharia. Eu não O queria... curso de engenharia ambiental. Não. Não, quando eu estava lá, anos depois, é que criou-se a engenharia ambiental. Porque no Brasil não tinha nenhum curso de engenharia ambiental, nível de mestrado. E nem nível de graduação não não se tinha falava também. nesse assunto. Não tinha. Você falava só em saneamento. Saneamento. Água, Água, esgoto e lixo. Sim. Lixo. Lixo depois, né? Primeiro água e esgoto. só. Lixo urbano. Aí você escolhe ter uma carga horária menor para poder conciliar o trabalho aqui Para fora. conciliar com o trabalho aqui Você fora, estava né? onde aqui fora? Aqui fora que eu digo no estado. Tu estava Pois é, aí aqui fora o que aconteceu foi que o Gastão me falou, olha, você já se formou em engenheiro, mas eu era técnico da Sursan ainda. Se você quiser passar para engenheiro mesmo, você tem que abrir mão da tua matrícula de técnico. na Sursan Uhum. e eu te contrato pela CLT para ser engenheiro da Conlurb. No caso, na época, Celurb, né? Celur. Aí eu topei aquela época, né? Você nem fica pensando no futuro. O Depois, salário pra mim, era bom que ele propôs. Para mim foi um desastre no futuro, porque lá não tem corporação, não tem nada disso, né? É. Então, mas os salários nessa época eram muito baixos no estado e no município. Era melhor. Depois é que começou a melhorar. A não ser o pessoal da Sursan, que ganhava um pouco mais. Ela falou isso, né, a Maria Isabel. Falou que era. Maria Isabel foi. Mas vai, continua. Aí, Fazer um favor, desculpa. essa situação perdurou por um bom tempo, porque eu continuei trabalhando na Conlurb. Aí, no caso das usinas, que eu tocava lá, era Você chefe continuou dos- tocando as 3 usinas. chefe das usinas. Aí a gente começou a fazer operação de transferência de lixo, coisa que não existia também. Aí você já está saindo da mecânica e tá partindo direto pro lixo. Aí ficava basicamente no lixo. Se bem que tocar A usina você também. tinha que ter um conhecimento mecânico. Muito, É. muito. E eletricidade também. Mas essa ida lá para a Conlurb também me colocou na posição de tocar as estações de transferência. Aí Coisa já que não é naquela mais. época não existia. lixo. Foi a primeira que teve no Brasil, foi aqui, em Botafogo. Aquela ali que está ali parado o terreno até hoje ali. Não, eles venderam o terreno, Venderam agora o terreno. fizeram um prédio lá. Fizeram um prédio lá.
E era uma estação toda com material importado, a Usimeca e tal. Tinham participou. vários na cidade. Depois começamos a ter outras, fizemos lá na Penha, Na Penha, acho teve que- outro em Jacarepaguá e tal. Porque realmente os trajetos começaram a ficar muito extensos. O primeiro trajeto, quer dizer, antigamente todo mundo levava para o Caju, Caju. que é quase que no centro da cidade. Mas depois levar para outros aterros, como é o aterro de Jacarepaguá, o aterro de Santa Cruz, e o aterro para onde se mudou, Também, esse é um dos maiores problemas Já do era lixo, lá, é essa questão. direção a Gramacho. Entendeu? Já era distante. E aí passou a ser tão distante que você justificava fazer essa estação de transferência, que era transferir dos caminhões de coleta o lixo para grandes caminhões de 40 metros cúbicos. Então, levavam o O lixo caminhão para ia essa... pela cidade, assim. às vezes... Soltando Não, lixo. e o pior, alguma vez eu vi até um editorial do Globo dizendo que a Conlurb democraticamente espalhava o lixo pela cidade inteira. Ela coletava o lixo em algumas áreas importantes, Coletava mas também democraticamente dividia com todo mundo. Dividia. Ia distribuindo no caminho. Depois a gente inventou lá um esquema de cobrir, De com cobrir, lona, cobrir depois com tinha tipo tela a grade também, que jogava em grade, cima e tal. Mas no Bom, início realmente aí era você- um desastre. Você está na Conlube E agora. aí Nós já começamos estamos na a fazer coisas que sempre me interessaram muito. Uma foi, imagina, naquela época, era obter gás do lixo. gás do lixo. Sim. Que hoje é comum. Né? Hoje é comum, mas naquela época não existia. A gente começou a furar poço no Caju, exatamente, Caju. porque tinha uma quantidade brutal de lixo lá. E fizemos um acordo com a SEG na época de levar o gás ali para onde agora querem fazer o campo do Flamengo, né? Campo do Flamengo, Ali é. para o gasômetro. Ali o gasão. A gente removia o gás lá do aterro, Do Caju, Por do um Caju e levava Levava lá que não é pra- muito longe, não, muito Não, longe, é. não. e levava ali para O gasômetro essa instalação da SEG. onde juntava com o gás natural e distribuía para a cidade. para a cidade. Além disso, a gente pegou uma pequena parte lá e também o gás começou a necessitar que você fizesse tratamento. Tratamento. O Porque cara, com o não era tempo o impureza, metano né? vai diminuindo, Vai- tem muito enxofre, Muita impureza, umidade, muita etc. impureza. A gente começou a fazer um sistema de tratamento lá para abastecer veículos naquela época. A frota de carros leves da Conlube era abastecida com gás. Era só táxi e a nossa frota, porque Você era era- proibido naquela É. época, a não ser que você tivesse uma Autoriza- rede, Utilizar você gás. usar gás. Era Veja, proibido. você era o quê? Você era chefe disso, dessas coisas? Como é que é? Você estava onde? Não, eu tive. Você era o na quê aí, época, né? eu era uma coisa que eu sempre guardo meu Ah. cartãozinho, que eu acho que. O máximo que eu cheguei na minha vida O quê? era chefe do destino final. Do destino final. Isso era resíduos, pô, destino sou final eu- de resíduos. Eu e Deus, pô, não é Deus, possível. Só Deus tem Eu o era destino. gerente. Só Gerente Deus. do destino final. O destino final Bacana. era Caju. O destino final não, era Caju. Aí Caju. depois viraram passou- as usinas É. e estações de tratamento. E depois foi E para os aterros. foi pra Aí eu Caxias. também. Eu era chefe também dos aterros, das usinas e das estações de tratamento. Entendeu? Toda essa área era da gerência do destino. Você acha que para a pessoa que está conversando que não sabe dessas coisas às vezes o cara pensa que o lixo começou essa discussão agora, né? Tem uma rapaziada que acha que essa discussão de lixo, como é que era isso, Luiz? Assim, como é que era com a dificuldade que você tinha? Porque faltava um pouco o grau de você era qualificado, mas os outros não eram. E como é que você arrumava gente para poder trabalhar? Como é que era essa coisa do tua do pergunta profissional? é muito boa. O que aconteceu foi o seguinte: o Gastão CG, exatamente, ele essa vontade de fazer com que o lixo fosse tratado de uma forma mais técnica, mais ligada à engenharia, ele começou a contratar engenheiros e arquitetos para trabalhar lá. E realmente deu muito certo. Que aí você treinava. Porque antes, como é que funcionava? Eram os antigos garis que se destacavam, ou por iniciativa, ou porque comandavam pequenas turmas, iam subindo na hierarquia e acabavam Chegando. chefe do que a gente chama chefe de distrito. Sim.
Mas eram pessoas assim, muito Humilde. humildes e tal. Eu me lembro até, quando eu fui presidente da Conlurb, eu inventei lá de a gente fazer um concurso, pagaria, porque antes não tinha. Entrava todo mundo à base só do pistolão, né? Eu tinha que levar uma cartinha lá do Deputado, vereador. vereador e tal. Aí inventei de fazer o concurso. Ali já era majorável, a fila ia até para Sãs Penha, todo mundo queria ser da Conlurb, né? Mas era uma coisa interessante. Como é que você vira presidente da Porque, Conlurb? Fala. porque essa... Era interessante porque essa entrada na Conlurb, isso que eu queria me lembrar, de pessoal mais humilde e tal, e até brincando eu falava, não, a gente tem que selecionar aqui no concurso, não são os primeiros que passam, são os últimos. Entendeu? Não é verdade? Os primeiros eram até engenheiro, tinha arquiteto, tinha advogado. Sim, mas tinha uma dificuldade. Porque aquela velha história, o pessoal queria tapar com lupa, e depois lá dentro Tentar. arranjar uma reclassificação, um negócio assim. Mas, bom, no fim deu certo que a gente inventou uma prova de força que chamava, botava o pessoal lá para capinar, para varrer. para limpar a vala. E muitos dias existia. E aí, como é que você vai. Você está nessa história do lixo, de repente você entrou um engenheiro mecânico, e aí, de repente, você vai para os Estados Unidos, volta, se qualifica como profissional da área de resíduos urbanos, e aí, como é que é? Alguém pega lá o Luiz Edmundo, bota aqui como presidente, como é que você faz? Como é que você eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Eu, como tinha estado nos Estados Unidos 2 vezes, e eu fui bolsista da Organização Mundial da Saúde, na caso, era um programa que eles tinham para qualificar, principalmente sul-americanos, em universidades americanas. Lógico que eu acabei fazendo muito contato com, digamos assim, a nata da engenharia, do saneamento. O West Virginia não tanto, mas no Texas tinham pessoas fantásticas, entendeu? Professores de alto gabarito. E comecei a me interessar pelo assunto, e ler, estudar, fazer outros cursos. E ser muito convidado para consultoria também, entendeu? Então eu tinha que me virar assim nas férias. E como é que você... Aqui no Rio não tinha muita gente. Como é que você se relacionava com os não engenheiros tinha, aqui? Exatamente. São Paulo Como tinha não mais. tinha. É que... Porque não tinha exatamente a que eu era chamado. Mas aí você pergunta como é que eu fui parar na presidência da Conlurb. O que aconteceu foi que o Brizola ganhou a eleição. Eu era empolgado com aquele governo do Brizola, realmente. Não me esqueço, né? E o Brizola me convenceu, né? A votar nele exatamente com o discurso que ele tinha com relação à educação. Sim. E o Brizola, ele assumiu, e naquela época, Marco Antônio sabe disso, não sei se o Barata está por dentro, foi uma loucura você ocupar os espaços, porque os espaços vinham sendo ocupados pela turma do Chagas há anos. Entendeu? Até qualificação de engenheiros mesmo. Isso. E aí, com o Brizola, era exatamente o contrário. Eram pessoas que tinham vindo do exílio, eram pessoas que tinham sido caçadas, entendeu? Mas que não tinham experiência de exercício público, não conheciam como é que funcionava a prefeitura. Tinha uns que realmente eles estavam lá assim, muito na mão de atônitos, assim. Porque não... Eu lembro no DER, por exemplo, o Luiz Paulo era um que ele conseguiu ser assessor. Conseguiu, não. Ele foi convidado a ser assessor do Birajara Muniz. Lembro. Você lembra? Lá de Cachoeira de Macacu. O Birajara ficou 15 anos lá em a Isabel da Sérgio. Vai deixar para depois. Aí o Saturnino ganha para a prefeitura. Não, muito antes disso. Jamil Haddad foi convidado pelo Brizola para ser o prefeito. É isso mesmo. Porque o Jamil... Médico. E suplente senador, né? Suplente senador do Saturnino, se não me engano. Foi. Acho que era do Saturnino, né? Não. Foi, aí o Saturnino saiu para prefeito. Ele só assumiu. Mas aí o Jamil soube da minha existência e acabou me convidando para conversar com ele.
para saber como é que era a Conlurb. Ele também não tinha ideia, médico, ortopedista, pô. Aí. Deixa eu... É tu desligar, pô. A Isabel deixou a mensagem. Aí tu, Jamil. Aí eu conversei lá com o Jamil e tal, e o Jamil acabou me convidando para ser presidente da Conlurb. Entendeu? Naquela época, inclusive, eu não estou dizendo, era muita gente querendo ser muita coisa. E aí o Jamil me Eu acho convenceu. que até foi a escolha natural, né? Porque só tinha. Na época, não me engano, não tinha muita gente. E não, mais mas para preparado. Conlurb tinha uma porção de Ah, tinha gente querendo opção. ser. Ah, é. Até porque, como a Conlurb lidava com resíduos, ninguém achava que precisava ter grandes Tem muitas qualificações. Até porque é Entendeu? lixo, né? É lixo, É. mas É então, lixo. O lixo é um mole. cara que eu me Qualquer lembro, um teve serve. um que tentou uma opção de coisa com o Brizola, né? Trabalhar no BD Rio, trabalhar no Banerj, não conseguia. No fim, e não conseguia nada. Aí ele disse que então eu topo a Conlurb, pronto. Bom, aí você foi para Conlurb. Aí ele me convidou para ser presidente da Conlurb. E eu me lembro que eu fiquei meio receoso, porque tinha muita influência de outras pessoas do governo do Brizola, né? Não tinha nenhum Eu não podia, por exemplo, eu não tinha autonomia para escolher todos os meus diretores. Eu não tinha politicamente, eu não me lembro de você ter. Não, eu nunca não era ligado politicamente. Eu gostava do Brizola, eu gostava do PDT. Tenho muitos amigos do PDT, e inclusive Darcy Ribeiro, que era amigo da minha família. Darcy Ribeiro eu conhecia porque ele trabalhou junto com meu bisavô, imagina você, no Serviço de Proteção aos Índios. Os índios, né? Junto com Rondon. Então, o Eduardo Choé era muito meu amigo também. Eduardo Choé. Eu tinha diversos amigos, até anteriores ao que ajudaram você a ir para a Conlurb de alguma maneira. Possivelmente devem ter dito pro Jamil, olha, o homem é ele e tal, não sei o que. Ele é preparado, conhece. Você vai pra Conlurb? Esse é o homem que conhece mais lixo. Mais lixo, é o cara. Estudou nos Estados Unidos. O cara é ele. Aí você vai para Conlurb, fica lá quantos anos? Aí fui para Conlurb, rapaz, e chegou no fim do ano, o Jamil não aguentou o Brizola. Realmente era muita briga. E naquela época, o prefeito era nomeado pelo governador. É como se fosse um secretário. E o Brizola, autoritário, como a gente conhece, ele determinava muita coisa lá que o Jamil não topava. Eu sei que no fim o Jamil entregou os pontos no fim do ano. E aí ele chamou o Marcelo Alencar, que estava no Banerj. No Banerj, presidente do Banerj. Para ser o presidente da Conlurb. Tá certo? O Marcelo, ele era político também. E que mais na frente vai brigar com o Brizola também. Trabalhou muito na Baixada, exatamente. Mas ele, nessa época, tinha muito prestígio com o Brizola, mas ele de bancário não entendia nada. Na verdade, quem manobrava aquilo ali era o filho dele, né? O Marco Aurélio. E era um financista e tal. É economista. Né? Economista. Ele mora nos Estados Unidos. Pois é, mas ele... Bom, e aí o Marcelo Alencar foi. Botou o Marcelo, e o Marcelo, pau mandado ali, missão cumprida. Aí foi para lá, e lá ele ficou durante quase 2 anos, né? Mas no meio do governo, ainda do Marcelo, aconteceu uma chuva terrível aqui no Rio de Janeiro. 88? Morreu um bocado de 88. Não, foi 86 ainda. 88. Morreu em 88, teve outro. 88, morreu um bocado de gente, caiu barreira, pedra, que a pedra rolava, a geotécnica ainda não tinha sido implantada naquela época, né? E aí o que aconteceu foi que o secretário de obras, na época, a pessoa que um amigo meu e grande engenheiro, que era o Luiz Carlos, ele deu uma mancada lá numa entrevista com a imprensa. Ele não tinha traquejo de lidar com a imprensa, entendeu? E aí foi muito criticado, porque ele acabou dizendo que a única maneira de resolver o problema das enchentes no Rio era abrir um grande guarda-chuva na cidade.
Quando ele falou isso, não Isso foi? depois tem até o anúncio da tele de Tem. banco, de guarda-chuva. Depois, É, nacional, né? Esse ele não fez nem para maldade, não. Foi tão pressionado, porque, na verdade, A esse é o forma que ele problema. descobriu para poder falar. Chuvas torrenciais, a cidade construída em cima de pântanos. Realmente, quando você tem uma precipitação muito forte num curto espaço de tempo, Sim. não há drenagem que resista. Alguns lugares são piores que outros, como era o caso da Praça da Bandeira, por exemplo. Que inclusive é mais baixo que o nível do mar, alguns Pois é. lugares. Né? E se você Fácil coincide, de- inclusive, com a maré alta... aí Maré é um alta é desastre. fácil de alagamento. Bom, aí ele deu essa mancada lá, coitado, e o Marcelo falou, vou ter que tirá-lo, porque realmente e não dá. Aí você tirou ele. E aí tirou ele e me chamou para ser secretário de obras. Ah, você saiu para ser secretário do Não município. não saí não. Você continuou na Conlube Eu para era ser da Conlube, mas eu acumulava Ah, com secretário de obras. E pior. pior, secretário de obras e serviços públicos. público. Que eu nem sei o que é isso, mas deve ser coisa Não, pra serviço caralho. público simplesmente era praticamente tudo. Porque eu lidava não só com as obras viárias e obras de prediais, como você deve até achar que o que eu vou falar é mentira. Não, claro. Só que viveu isso. Eu também acho que era É só mentira. entrar na mas- Conlube, só mas entrar, foi o que foi. entrar na Lá. internet para ver isso. Hoje é Mas fácil. eu era responsável pelos cemitérios. Sim, Lá tinha que aturar o Zaru. o Zaru. Pela Parques e Jardins. Parte- Era o Sérgio Tabet na época. Eu tinha que lidar com ônibus. Ônibus também. Greve de Caramba. ônibus toda hora. Eu ia lá para o sindicato, os OMV, para ter, quer dizer, para convencê-los a acabar com a greve. Que loucura, né? Eu era responsável. Alguém que entrou para resolver o problema da DLU, negócio de máquinas, e você já estava lá. eu era E era responsável- professor ainda. Professor, era responsável por aumento da tarifa de táxi. Pô, era uma loucura. Faltava o quê lá? Só o prefeito. E meio ambiente também, reflorestamento, tudo isso era comigo, porque não existia. Depois foram criadas a Secretaria Aí de foram Urbanismo, dividindo depois, né? foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, foi criada a Rio Águas, E tudo aí, isso. Mas antes era tudo comigo, Tudo. rapaz. Como é que você ainda pode? ficou quanto tempo, viu, Luiz? Eu fiquei até o fim do governo do Marcelo e a entrada do Saturnino. Em 88. Que aí, 88, quando aí o Saturnino foi eleito, primeiro prefeito eleito, e o Saturnino, mal me conhecendo, Bom, mas nessas alturas você era Me o cara da cidade, né? Quem Não, é, né? eu Polícia tinha- Edmundo. pois é. Não, fala Polícia Aparecia. Edmundo. Não, e também tem uma coisa, é que, como era da Conlurb, funcionário da Conlurb, e trabalhava muito tempo na Conlurb, a Conlurb naquela época, ainda é de certa forma, era a única força de trabalho, assim, entendeu? Para a prefeitura, que tinha capacidade de máquinas, equipamentos e gente. Quer dizer, tinha um problema ali de desmoronamento, pô, a Conlurb ia para lá. Tinha o problema de um lugar que deu enchente, botava a Conlurb lá. Tem negócio das praias, botava a Conlurb lá. E você botar, entendeu? 1.000, 2.000 pessoas, eram 16.000 funcionários, mais de 1.000 veículos, porque na época nada era terceirizado, nada era contratado, era tudo próprio. Então, Por isso pá, você perdeu os caminhão. cabelos todos nessa época, né? Rapaz, eu não só perdi o cabelo, como eu adquiri um zumbido na vida, que nunca mais passou. Não, E foi, então? e nada, teve um período pequeno que realmente, para mim, foi um desastre, que foi o seguinte, o Brizola resolveu fazer intervenção nos hospitais. Lembra disso? Depois ele faz E aí eu fui ser interventor do Salgado Filho. Imaginou? Presidente da Conlurb, secretário de obras. engenheiro. E de noite eu ia pro Meyer, lá pro Salgado Filho, para assinar coisa e tal. E eu Caramba, falava hein? com os meios, me traga Desculpa eu problema. rir, Edmundo, mas isso é uma. Não, é, isso mas não é, não, mas a história é grande, cômico, cara. é cômico É. isso. No final, Eu não sei como eu aguentei. Sinceramente. Não, uma coisa até que eu lamento hoje em dia, Lamenta. porque meus filhos ficaram muito desassistidos, né? Realmente eu você, não tinha condição. você já era casado nessa Eu época? já era casado, mas eu não tinha condição Tinha de filhos? dar... 2, 3 filhos? Tinha 2 filhos. 2 filhos. Não tinha condição de dar muita atenção à família. Não, teu Uma estresse maluquinha. devia estar muito. Não estava mais porque eu sou realmente Você é um cara calmo, tranquilo, né? E tal. É. E eu tinha uma equipe boa também, Também. né? Na Secretaria de Obras, por exemplo, tinha o Zé Carleal, que era meu chefe de gabinete, que era um cara fantástico.
e conhecia muito a questão de obras, né? Na Conlurb tinha o Penido. Penido, grande. Penido também Abraço, Penido, grande. tocava grande lá gente. com o Conlurb. Então eu tinha uma equipe Que realmente te ajudava que funcionava bem. bastante, né? Bastante. Às vezes era complicado. O Sérgio Tabet, por exemplo, ele era um cara fantástico, mas ele não seguia as regras do serviço público. Ele Pra terem uma com- ideia, o negócio ele aquele queria quebrar a chafariz regra. que tem na Praça 15, É. ele foi descoberto pelo Sérgio Tabet. Porque só tinha antes o chafariz, Olha. aquela escadaria ali embaixo, aquele negócio todo. Uhum. E aí o Sérgio falou, olha, acho que dá para escavar aqui, vai ficar um troço bacana. Só quem tem que pedir é o IFAM. Mas se eu for pedir o IFAM, vai demorar um ano. Então, aí eu falei, olha, faz o que você achar melhor. Aí numa sexta-feira do feriadão, ele meteu. Então a reta, os caras acabou com tudo lá. Segunda-feira, quando o IFAM chegou lá, já estava aquele negócio e realmente foi sensacional. Outra briga que tinha com o Sérgio Tabet, eu me lembro até, que eu falei, eu vou ter que arranjar um secretário só para cuidar de você, Sérgio, era um negócio de poda de árvore Olha já. e briga com a Light. Olha, eu sei que não era É. fácil, não. E no meio de tudo E isso, daí é pro Salgado Filho à noite. É. uma Câmara dos Vereadores que cada vez foi ficando mais oposta ao O Saturnino. Saturnino. Saturnino só tinha um Vereador. vereador que era o Sérgio Cabral, o pai. Vai. O resto todo mundo era contra E ele. depois teve um cara que no fim juntou com ele, que era aquele Gelson Ortiz Meu pai, Sampaio, lembra? Lembra? Mas o Saturnino, digamos, ficou muito isolado. Muito isolado. E era porrada. Era realmente complicado, porque você Aturar, tinha que né? lidar também, e era chamado à Câmara, e tinha que dar mil explicações e tal. não E sei o termina quê. o governo Saturnino, volta o Aí- Alencar. Acabou o 6 governo anos de Saturnino, e o 6 anos. Saturnino deu uma mancada, eu acho, imensa, que foi lançar o Jó para sucedê-lo. E aquilo politicamente foi um desastre. E o Jó também não foi o que nós vamos dizer, o que a gente esperava, né? Pois é, o Jó era uma vocação política, fantástica, a gente mas não deu certo. não deu certo. E o que aconteceu, Jó Rezende era vice-prefeito do era vice-prefeito do Saturnino. Saturnino. Saturnino tentou. E aí o que aconteceu foi que ocorreu a chamada falência do Rio de Janeiro. Na verdade, não foi bem falência. O município, ele tinha receitas que eram muito inferiores às necessidades. O município de Rio de Janeiro tem mais de 1.000 escolas, especialmente o Rio, né? Eu fui capital federal. O Rio de Janeiro tem a porção de problemas de ter absorvido áreas federais, né? E até funcionários, etc. Então, a receita era muito alta. E, além disso, na época de inflação, toda hora tinha que dar aumento, pô, não tinha Sim. jeito. O pessoal ficava desesperado. Agora, na área da receita, quer dizer, eu falei da despesa, né? Na área da receita era um desastre, Era difícil. porque você não tinha o reajuste. Criaram aquela tal de UFIR, né? Mas não tinha. Eu me lembro quando você tinha que pagar o IPTU, você não pagava IPTU, só pagava no último dia do ano. Porque pagava uma multazinha, mas É. ao longo do ano, aquilo virava uma merreca. É. Entendeu? Então as receitas não cresciam e as despesas eram praticamente indexadas. Porque todo mundo queria aumento. Quando você fazia uma obra, lógico, qualquer obra tinha que dar aumento. Então, e aí, no final, houve inclusive uma situação, foi o seguinte, o SEI foi estrangulado pelos bancos, entendeu? Todo o governo, naquela época, Mas inclusive, também o Saturnino. tinha muito esse negócio de rolar. Eu acho que o rolar Saturnino dívida. também teve alguns aspectos. Acho que talvez ele não teve habilidade, né? Não foi, você não acha um pouco também? Ele não teve realmente habilidade, ele não soube lidar com essa máfia financeira que tem aí. Eu estou te falando, o Teófilo de Azevedo Santos, que era o presidente da FEBRABAN, ele baixou uma ordem lá. Ninguém pode emprestar dinheiro Saturnino. Ninguém pode dar aumento Saturnino. E no governo federal, a única pessoa que ajudava ele era o Rafael de Almeida Magalhães. E repassava rapidinho o dinheiro. Que era ministro, do SUS, né? era ministro. Ele repassava. O resto ficava enrolando. Aí termina o governo O Saturnino. Sarney mesmo enrolava ele o tempo todo. Ah, vamos resolver teu problema, vamos ver, vamos fazer. Termina o Saturnino e entra o Marcelo Alencar. Aí terminou o Saturnino e entrou o Marcelo Alencar.
Aí, como entrou o Marcelo, e isso acontecia muito na época, né? Eu tinha optado por ficar com o Saturnino na briga, aí eu passei a ser persona non grata No PDT no ou PDT. no PDT. Ah, quer dizer, você já foi. Você e Saturnino saíram. Persona non grata. É. Você vê. Por quem? Pelo pessoal do Marcelo, Nossa, que depois brigou com o Brizola. tudo isso, ó. É verdade. Mas eu. Aí você volta para Colômbia. Mas eu, inclusive, uma coisa, né, importante, quer dizer, o meu diretor-geral de obras era o Luiz Paulo Correia da Rocha. E o Luiz Paulo era PDT, roxo. E todo mundo, quando houve essa cisão, queria que eu tirasse o Luiz Paulo. Eu falei, não vou tirar o Luiz Paulo, por quê? Eu conheço ele, é meu amigo, trabalhador, honesto. Vou tirar porque Sim. ele é PDT, pô. Caso de partido. Eu também era do PDT, quem sabe um dia eu vou voltar. Então, aí não tirei, forcei que ele ficasse até o fim. E aí, afinal, quando virou o governo, ele acabou sendo secretário Secretário do Marcelo. E depois Entendeu? vira até vice-governador do Marcelo. Depois foi vice-governador, porque realmente tinha pessoas com as qualidades Qualificado. do Luiz Paulo. Qual é o político que não quer ter como aliado um sujeito que é trabalhador, Sim, inteligente, sério, conhece correto. tudo, sério, correto, né? E nessa caminhada toda, como é que o Luiz Edmundo surge dentro do CREA, dentro do sistema, como Não, no conselheiro? CREA foi o seguinte, e isso aí tem que andar para trás, né? É. Porque foi numa época que eu ainda não era presidente e a gente descobriu que naquela época, as lutas sindicais tinham muita relevância, principalmente na época do dissídio. Entendeu? E a Colômbia era comandada por um sindicato que era absolutamente pelego. Até hoje. Até hoje. Mas não, antigamente era muito pior. Ele estava lá há 15 anos. Lá. Aceio conservação. Atualmente acho que está também, né? Aceio Na conservação. época, inclusive, a gente tinha dois, né? Tinha o dos motoristas e tinha o quando tinha greve, às vezes tinha a greve dos garis. Depois resolvia, era a greve dos motoristas. Era o Sebastião Ataíde, você lembra desse nome? Não lembro do nome, eu não sei quem é. Era dureza lidar com essa gente toda, realmente. Mas aí, o que eu estava falando? Do CREA, você entra no do CREA. sistema. Você entra no sistema. Aí eu comecei a mexer com esse negócio eu falei, ó, vamos nos organizar aqui, pra gente derrubar esse sindicato aqui. A Colômbia não tinha nenhuma tradição de lidar com sindicato. E lógico que tem que colocar a massa dos garis aí para cuidar disso e tirar esse pessoal que está lá, o tal de Umbelino. E aí comecei a frequentar o Sindicato de Engenheiros. E o Bitar, então, me conheceu e acabou me indicando para o CREA. Aí você começa a exercer uma função de conselheiro no CREA. Isso. Mas eu te tenho uma passagem Ainda era na Rio Branco. Uma passagem rapidamente, que é quando você... que é a passagem rápida, porque a gente tem problema de tempo. Quando você vai ser secretário de muitas coisas, também no município de Caxias, convidado pelo Alexandre Cardoso. Mas né? não, mas deixa eu só terminar Claro. isso aqui, que é curioso. É. Aí o Darcy Derenusson, que era o presidente do CREA até. Mas o que foi curioso foi o seguinte, a Colômbia brigou e afinal conseguiu lá, na época, a gente conseguiu um acordo favorável com a Colômbia e tal. Ele dava um bom reajuste para todo mundo. E isso foi exatamente na véspera de eu ser presidente. Você A já gente brigou pro negócio, aí eu como presidente tinha que pagar. Pô, e aí eu que tinha que pagar. Bem feito. Eu falava lá pro doutor Jamil, não tem jeito, vamos ter que pagar, pô. Eu fiquei brigando por esse acordo. Mas justamente, né? Como é que a gente não vai pagar? Mas você vê que coisa curiosa, né? Curioso. Não, mas aí você continua na Colômbia. Aí eu tive em outros cargos, né? Acabou que eu trabalhei também com o Garotinho, porque aí eu conheci o Alexandre Cardoso, ele me chamou para ser secretário de... Você vai para o PSB. Aí eu fui para o PSB por causa do Saturnino. Saturnino. Depois de secretário de recursos de saneamento e recursos hídricos, era o Luiz Henrique Lima. Luiz Henrique Lima, deputado. E
E aí eu conheci o Alexandre, porque o Alexandre era o único deputado que se interessava por essa área de saneamento, entendeu? E aí ficamos amigos, então. A gente convida para ir lá para Mas Caxias. quando ele... Não, passou-se um bocado de tempo, Ah. eu tive em outros lugares de pouca relevância e pouco tempo. Até que o Alexandre ganha Caxias. a eleição de Caxias, ganhou apertado ali do Washington Reis na época. E ele me chama para ser o secretário que ia cuidar do planejamento, que envolve o planejamento financeiro também, controle do orçamento, etc. Então, habitação, que tinha um bom programa de Minha Casa Minha Vida. Construímos lá mais de 8.000 unidades. E também, como eu tinha se passado de saneamento, também lidava com saneamento. E dava pouco, porque realmente lá, basicamente, era a SEDAI, né? A SEDAI, coitada, ficava brigando por botar um pouco mais água em Caxias, que era uma zona muito mal abastecida, e, além de outras zonas que não era abastecida de jeito nenhum. E esgoto, não tinha recurso para fazer esgoto. Então, pouca Pouca coisa foi coisa a gente feita. podia fazer Até porque ele nem é na reeleito. área de saneamento. Ele nem é reeleito, né? Não, 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 mas aí ele não foi reeleito basicamente pelo seguinte, porque aí começou a crise na época da Dilma. Os royalties de petróleo caíram barbaramente. E Caxias tinha uma boa quantidade de royalties. Tem até A hoje. gente pagava muita coisa com o dinheiro do royalties. E o preço do petróleo, que estava 100 e poucos, pô, foi para 50, 40, sei lá. Eu me lembro. Mas foi um baque terrível. E as receitas em geral também. Caxias também tinha muita briga, principalmente das professoras, por aumento salarial. A folha lá de educação é uma barbaridade. Entendeu? Não que as prefeituras não mereçam, mas no caso era Sim. muito. A gestão era muito ruim. Muita professora fora da sala O de que eu vejo de aula. você, Felipe, Luiz, desculpa, é que você é um profissional da área E eu você é um aprendi muita profissional da coisa. área pública. Mas eu aprendi Você é um muita dirigente coisa da área lá, pública. exatamente, porque eu aprendi muito mais a mexer com orçamento, a mexer, quer dizer, fazer o PPA, essas coisas todas, e também com essa questão das despesas, acompanhar a despesa e ver receita, realmente eu tive que conhecer. E Caxias tem distorções incríveis. Eu vou contar uma para vocês aqui que realmente é incrível. Foi feito concurso na época do Saturnino, do Alexandre, para recompor as professoras. No concurso tinham 100.000 candidatos. 100.000. 100.000? Quantas É. vagas tinha? 100.000. Agora, aquela história. Quem é que passa num concurso de 100.000 candidatos? Tinham 1.200 vagas, 1.300. Quem passa? São professores ultra qualificadas. Onde é que moram as professoras ultra qualificadas? Moram em Copacabana, em Vila Isabel, moram em Botafogo. Acho que elas vão querer ir lá para Xerém, porra. Entendeu? Ir para Vila São Luís. Dificuldade, né? É dificuldade. Mas Aí, fizeram no que entra, ela já começa a Já querer ver se arranja para vir para ir para o Rio. tribunal, o vereador. Aí lá fica de novo a falta de professor de novo. Em sala de aula. Sala O professor tinha muito, mas em sala de aula mesmo. Mas, Felipe, E chegava ao ponto lá de dificuldade, que as escolas de Caxias, você fica pensando também no custo, mas eu aprendi isso lá. Quer dizer, numa região pobre como é Caxias, você não tem que pagar as professoras, não, você tem que pagar as professoras, mas tem que comprar merenda, você tem que pagar uniforme, material escolar, sapato. E lá ainda tinha uma frota, Marco Antônio, de caminhões, carro-pipa, para levar água Para abastecer. para as escolas que não recebiam água. Ah, Tinha situações que a escola fechava porque não tinha água, quando não tinha carro-pipa suficiente. Você entendeu? Então, é um gasto realmente não era tão muito simples alto. assim, né? Era difícil. O Alexandre também quis dar muita ênfase à saúde, abrindo novos postos de saúde. Mas o problema não é abrir posto de saúde, é depois manter, Manter o posto. tocar, entendeu? Ele tinha boas relações no governo federal, Ele era médico. médico, conseguia recursos do SUS e tal, mas era uma dificuldade. Vamos dar uma mudada. E aí, realmente, o fim do governo dele Não foi muito bom, não foi vale, difícil, não vale. difícil. Me diz uma coisa, o Barata está te colocando no CREA.
Como é que é a sua relação? Você que foi professor de engenharia, como é que você acha que está a engenharia hoje com relação ao sistema Confecrea? O que é que você acha, Luiz? Você foi professor, profissional, eu estava até falando, você é um profissional da área pública, sempre foi um profissional, você passou a vida toda prestando serviço à área pública. Então você deve Isso. ter uma visão de como é que é a engenharia pública, o que está faltando. Dá o seu Não, depoimento. eu fui conselheiro do CREA nessa época, conheci o CREA, mas depois não quis tentar a reeleição, porque na época, inclusive, tinha uma briga política grande lá, no Chacon, aquele negócio todo. E eu estava com outros interesses na vida. Depois eu voltei a conselheiro quando o Pedro Celestino Clube. me Te convida para. incentivou a ir para o CREA com um grupo de outros engenheiros que ele achou que poderiam fazer diferença no CREA, entendeu? Então, eu tenho essas duas experiências. E no CREA, realmente, eu desempenhei lá um papel não muito relevante, porque eu nunca tive muito interesse em me dedicar ao CREA. Mas, por exemplo, o Miguel Bauri, por exemplo, a gente fez muita Essa coisa na grande área de figura. orçamento, fez alguma coisa interessante lá. E nas plenárias eu quase não participava, digamos assim, ativamente, mas nas comissões, né, eu participei do meio ambiente, participei também da Câmara de Mecânica. A Beleza. Câmara de Meio Ambiente tentou fazer algumas coisas com relação, inclusive, a aterro sanitário. Então, o CREA tem seu valor. O CREA tem uma importância grande, dependendo dos caminhos que ele tomar e dos interesses que ele vier a se interessar. Agora, o CREA, ele precisa realmente, e eu não saberia dizer, ter uma mudança radical que eu acho que passa. Eu disse que não sabia dizer, mas eu estou dizendo que acho. Por essa famosa que falam certificação, entendeu? Porque eu acho que realmente é contraditório. Uma pessoa se forma, Na área de como é que é? engenharia, Forma na engenharia, bacharel. recebe, O como é que diploma. chama? Um diploma, cola grau, um nome horroroso, cola grau. Aí ele, para exercer a profissão, tem que fazer o quê? Pagar. Não, não é. Não mais que isso, pagar. Se não pagar, não pode exercer a profissão. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa meio esdrúxula. Mas isso não é só na engenharia, né, Luiz? Também na advocacia é assim, na Ah, não. medicina é assim, todos. Não, mas aí é que tá. Na área da advocacia, Sim. você tem uma justificativa, que é o exame da ordem. Por isso que eu estou falando nessa questão da certificação. Hum. O CREA devia evoluir, como eu tive nos Estados Unidos, eu vi lá como é que funcionam as coisas. Você tem exatamente isso. O cara se forma e depois de 5 anos ele pode se qualificar com o currículo dele, não sei se tem uma Ele prova escolhe qual é o assim, caminho, né? para ser senior engineer, que eles chamam. Uma especialização, né? Entendeu? E depois de 10 anos ele pode também fazer outro e para senior professional engineer. Negócio assim, eu não me lembro dos termos. Isso. Mas isso qualifica ele, entendeu? Qualifica muito em termos de currículo. Sim, sim. Porque ele exatamente demonstrou que ele exerceu a profissão durante aquele período, que ele teve coisas importantes que ele fez, e isso não impede que ele exerça, quer dizer, se ele não tiver essa qualificação, não impede que ele trabalhe. Mas ele não é tão qualificado quanto aquele que Mas faça um trabalho. Luiz Edmundo, É. uma coisa, você é o cara que conhece a engenharia pública da palma da mão. Você- Quase todos os cargos públicos da área de engenharia que você exerceu. A engenharia pública está desqualificada, nós estamos precisando qualificar. O que vocês acham dos quadros da prefeitura ou dos quadros da. Tem contratado engenheiro, não tem, o salário é muito ruim, as condições de trabalho são horrorosas ou são boas. O que você acha, Luiz? Não, realmente está uma crise terrível, né? Porque tanto no estado quanto no município, os quadros tradicionais estão desaparecendo
E eu me lembro, na época que eu entrei, a Sursan, por exemplo, era fantástica. A Sursan tirava engenheiros de grandes empresas, na época, para trabalhar lá, porque realmente tinha um bom plano de carreira e tinha uma boa remuneração. E isso fazia com que até hoje, né, tenham diversos engenheiros daquela época, capitaneados na época pelo Arnaldo Cravo Peixoto, por exemplo, e que realmente conheciam muito o seu métier e tinham qualificação. Com o tempo, né, a coisa foi deteriorando e hoje são muito poucos as pessoas que se dedicam mesmo à engenharia, integralmente, como era naquela época, estudando, querendo melhorar, e com salários realmente baixos e sem um Estímulo. incentivo, um É. estímulo, né? Então isso é muito desanimador, porque inclusive o importante na engenharia pública é você passar o serviço, como a gente fala. É você ter uma sucessão das pessoas tendo Essa experiência. conhecimento do que Conhecimento. aconteceu, passar experiência e referência também, né? Como Sim. referência. Isso falta hoje em dia, né? E isso hoje falta, porque você não tem praticamente muito tempo que não tem concurso. Me lembro quando eu fui secretário de obras, a gente promoveu um concurso. Mas os concursos que a gente promoveu, quando eu fui secretário, em 89, eu acho, as pessoas que fizeram aquele concurso já estão se aposentando. Não sabia. Acaba não dando continuidade. Então você não tem. Aí o que acontece? Você tem, para fazer qualquer projeto, você tem que contratar uma empresa que fazer o projeto com uma pessoa que pouca vivência tem do serviço público, não conhece nada, não sabe nada. E só porque está formado, que tem a carteira do CREA. Então isso realmente é muito ruim. E isso vai levando a essa Degradação da engenharia, né? da A engenharia engenharia vai pública. perdendo, né? Então, por exemplo, eu acho que tem situações que demonstram bem isso que eu estou falando, como é o caso da Conlurb. A Conlurb é considerada até hoje uma empresa exemplar, modelar. Sim. Dizem que é a melhor do Do Brasil. Brasil, Diz que é a melhor do etc. Brasil. Está sempre numa posição muito Destacado. positiva. Mas por quê? Porque elas tiveram não fui eu nem eu que teve esse mérito. Eles fizeram uma coisa lá muito inteligente. Começaram a contratar áreas do serviço, empresas privadas, que é exatamente onde a gente tinha mais dificuldade de gestão. Por exemplo, os caminhões. Entendeu? Por exemplo, as máquinas. Porque você fazer a gestão de uma frota de 500 caminhões é complicadíssimo. Tem a Pra manutenção. mecânica. Tem a manutenção dessas coisas. Manutenção, e aí é complicado, e tem roubo, e tem, entendeu? É um desastre. Já com uma empresa privada, que tem um Quebrou o caminhão, troca. troca, e eles têm um prazo ali, daqui a pouco vai ter licitação, vamos ver se o Sim. cara funciona bem, funciona mal, certo. Mas o corpo técnico, a gerência, permanece, entendeu? O corpo técnico é o mesmo. E todo mundo lá briga para não sair de jeito nenhum, porque eles são bons salários, entendeu? Vê que ninguém reclama desse salário da Conlurb. Às vezes quem reclama um pouquinho só é o Gari, né? Porque o Gari realmente sempre É o só mais que mais é sofre. o mais sacrificado e ganha pouco mesmo, por conta do nível geral de salário de pessoas que não têm qualificação. Mas o corpo técnico da Conlurb é o mesmo há anos. E tem diretores lá que exatamente começaram lá como auxiliar técnico. Eu mesmo coloquei alguns. Vieram da escola técnica, por exemplo. E na escola de engenharia, tu tem tido contato, ô Luiz? Não, a escola de engenharia mudou muita coisa, né? Eu me aposentei, já tem 4 anos. Mas lá aconteceu muito isso, quer dizer, os professores da minha época todos já se aposentaram, alguns morreram. O Hildebrand de Góes, por exemplo, era muito meu amigo, né? É presidente do clube. Eu do clube. Então, esse grupo de engenheiros que eram companheiros e tal, a gente se encontra só assim no fim do ano. Sim, sim.
faz uma festa e tal. Mas e também o ensino mudou muito. Esse negócio da pandemia, então, Mudou muito para pior É. ou para melhor, Luiz? O que você acha? eu acho que é inevitável, mas Inevitável. eu acho que para pior, mas é difícil você avaliar, né? Mesmo com a pandemia ficou muito esse negócio de Online, né? online, né? Que EAD, é EAD. E aí, distância. quando acabou a pandemia, continuou. Você vai lá hoje em dia, aquele ambiente que a gente tinha no departamento, por exemplo, os professores estavam sempre lá. Não tem nenhum. Não tem mais. Você chega lá, está tudo vazio, não tem ninguém. Além, Um aluno além, para falar com a- o professor é além complicado. de naquela época, o ensino ter 5.000 horas, hoje está em 3.500, 3.900. A carga horária Diminuiu diminui. muito. E aí isso complica até na formação nossa de engenheiros. E é um ponto que dificulta, né, esse passar de bastão, né? Eu acho que A experiência Luiz do Edmundo, conhecimento. com 5, 6 mil horas, eu preciso passar o bastão para alguém que está vindo com 3.000 horas. Não é fácil, é difícil. Então, Eu acho o Fala. seguinte, tem esse aspecto negativo, né, na formação dos engenheiros, que também, porque não tem mais aqueles engenheiros que têm experiência profissional. Você acha, por exemplo, que a escola de engenharia devia ser. Hoje em Os dia, professores deviam ter mais experiência profissional, é isso? pois é, hoje É. em dia, como é que é? Um aluno se destaca, bom aluno, estudioso. Aí, ele, quando acaba o curso, boa parte deles vai fazer mestrado. Você Aí, sabe, depois do mestrado, vai fazer o doutorado. tem um professor que fala isso. Aí, depois vai ser professor, É. ou lá, É. ou em Juiz de É. Fora, É. ou Uberaba, ou não sei onde. Tem um mas professor que nas fala. particulares são um pouco diferentes. Eles buscam mais Profissional. mais o profissional, o consultor, para tentar Mas isso que trazer. Luiz Edmundo está falando é verdade. Tem um professor, não vou dizer o nome dele aqui para não. É que ele falava para mim o seguinte: que o cara faz graduação, vai mestrado, doutorado, É. pós-doutorado, e depois ele vai dar aula na universidade. Ele diz que é o engenheiro de cativeiro. O cara ficou Cativeiro é o engenheiro legal. de cativeiro, que Mas é ficou muito ali aqueles teórico, né? anos todos, entendeu? Nunca foi lá fora para E- fazer. Tem um professor que fala isso, eu não vou dizer E não. o que as coisas, e o que as pessoas estão sempre pensando é fazer uma pesquisa para poder publicar alguma Isso. coisa. É. E com isso. Ensino mesmo subir, da né? aula não é. E não coloca isso em prática, né? Fica sempre naquela teoria. Isso é Tem alguns verdade. ainda que ainda têm essa experiência e conseguem fazer um bom serviço. Eu estou me lembrando aqui do Isaac Volchan, por exemplo. Ele é um excelente professor, com experiência acadêmica, mas ele sempre trabalhou também fazendo projetos, fazendo atividades. Agora trabalha até com o Miguel Fernandes. Você sabe que eu estava outro dia falando com um arquiteto, que ele trabalhou na prefeitura, hoje ele está na academia, e aí ele desenvolveu até um trabalho na academia a partir daquela experiência que ele teve como funcionário, como profissional, como engenheiro, que aí ele, no caso, arquiteto público. Ah, legal. Aí ele utilizou isso para poder desenvolver dentro da escola de arquitetura, que ele agora está na escola de arquitetura, ele vai até um livro sobre a Pax e tal, que eu acho que é interessante, quer dizer, na verdade, você pega alguma coisa da experiência com o pé no chão e leva para dentro da Sim. academia, que eu acho interessante. Como a volta também é interessante, quer dizer, você ter a academia e a academia participar da questão da engenharia feita no... Isso aí. Luiz Edmundo, considerações Eu, finais. pra você ter uma ideia como é difícil isso, na época que eu dava aula lá de saneamento, foi ideia do Eduardo Jordão. Já Jordão, Olha só que grande troço professor, espetacular que ele grande inventou. professor. Isso talvez vocês vão fazer uma edição, até esse corte vale a pena. Ele tem um livro com o professor Constantino. Bastante. Né? Lembra? A vizinha da minha mãe lá em É. Copacabana. Mas ele. Mas, por exemplo, olha o que o Jordão bolou. O projeto de fim de curso, todo aluno tem que fazer projeto de fim de curso, em vez de fazer um projeto de fim de curso teórico, entendeu? Alguma elucubração, você tinha que fazer um projeto para um bairro, por exemplo, de uma cidade. De esgoto, de água, de lixo. E para esse projeto, a gente conseguiu recursos para contratar transporte, a pessoa ir lá conhecer e tal, cadista, né, para também Fazer o projeto. fazer o projeto e tal.
E geralmente eram um grupo de 2, 3 alunos e o professor orientando. Nós fizemos 16, se não me engano, cidades. Quando o prefeito adorava, Cidade né? do Rio de Janeiro, do estado. Do estado. Sim. O prefeito adorava, né? Lógico. E ele passou, e a gente fazia o projeto tão bem feito, ele chegava a ser orçado Para poder ter e recurso. preparado para a Caixa Econômica. Que bacana, Porque né? muitas vezes o município não consegue É. recurso porque não tem quem faça isso. Não consegue porque Não, não tem mas- um engenheiro. Mas é espetacular, assim, é perfeita a ideia. Mas é perfeito. E espetacular. aí né? todo mundo ganhava. Usar os O alunos. município ganhava, o aluno ganhava, porque participava de uma coisa real, não Sim, teórica. sim. Os professores têm que gostar. Bom, aí mudou o governo do Estado, acabaram o programa. Acaba de novo. Edmundo, Pois é, eu mesmo uma hora do tentei, mas- bate-papo, uma hora do ótimo bate-papo. O profissional da sua qualidade é difícil ver na questão pública. Um cara que passou por quase tudo que você passou na esfera Não, pública. ele você- passou quase. não Não, quase tudo. tudo não, passou em Só tudo. não foi prefeito e governador, mas o resto ele foi. Edmundo, Luiz, muito obrigado. Barato, vai, finaliza. Obrigado aí pela presença aí no Papo de Engenharia. Eu acho que um papo de 1 hora e 15 é pouco. Para você ter que ser 3 ou 4. 3, 4, Aí 5 vira horas. novela. Aí vai virar uma novela, porque Capítulos. você tem fatos para É. passar. Eu admiro a sua trajetória porque você tem uma experiência, tem um bom humor, Essa rapaziada nova que está sabe ouvindo. contar piada. Essa rapaziada nova que está te ouvindo dizer que tem engenheiro bons no serviço público como você. Prazer imenso. Obrigado, Luiz Edmundo. Obrigado aí por tudo. E vamos ver se a gente marca um novo, Segundo né? papo, Um né? segundo, terceiro papo aí para. Bom, Marco Antônio, eu que agradeço. Barata aí, foi muito bom. E realmente é sempre agradável você lembrar coisas profissionais, principalmente quando se refere à engenharia, né? Engenharia, exatamente. E os companheiros que Trabalharam com você. trabalharam comigo. Muito obrigado aí. Nada, Tá bom, nada. obrigado aí, tá? Até a próxima. Até a próxima. Falou, rapaziada. Terminamos no horário.